Continuando com o nosso jogo online multiplayer, vamos ver como a gente vai sincronizar o movimento dos nossos players. Então vem comigo aí, pega sua cervejinha e bora pro vídeo. Hoje eu não vou beber, mas eu tenho um salgadinho aí pra nós compartilhar com vocês aí. E aí meus queridos, sejam bem-vindos para mais um PubDev, beleza? Hoje quem vos fala aqui é o Naga e vamos continuar com a nossa minissérie criando um jogo multiplayer online, beleza? Como vocês puderam ver no último vídeo que eu vou deixar aqui no card, beleza? A gente criou a instância para os dois players, então tanto o player 1 quanto o player 2 vão se ver na tela ali e vai estar sincronizado na hora que eles entram. Porém, a gente não sincronizou os movimentos e este vídeo vai ser justamente para a gente sincronizar esses movimentos, tá bom? Lembrando, galera, que na descrição aqui do vídeo a gente tem o GitHub, todos os dados que eu usei para ensino e também vários outros links úteis para vocês, beleza? E antes da gente realmente entrar no assunto de movimento no nosso player, a gente tem uma pequena correção que a gente tem que fazer no projeto anterior, beleza? Eu não tinha percebido, mas tem um bugzinho, tá bom? Facinho de se resolver, que acontecia quando tinha mais de 3 players, né? O que acontecia é que quando tinha o terceiro player e ele entrava no game, esse cara era notificado de novo, ele acabava criando mais uma instância de um inimigo para os outros players, tá bom? E aí, para corrigir isso, nós iremos entrar aqui, né, no nosso add enemy before your login, tá bom? A gente entra naquele método e nós iremos colocar um if em volta desse cara, beleza? Basicamente o que eu tô fazendo aqui é pegando todos os componentes que são enemy players, beleza? E verificando o ID dele, beleza? Então eu verifico e falo assim, ó, meu, se já existe esse inimigo na minha tela, eu não preciso criar ele de novo, beleza? E basicamente eu só faltou fazer isso e aí já resolve o nosso bug de spawnar duplicados inimigos, beleza? Bom, galera, explicando bem resumidamente, mas bem simples, quando um inimigo, né, ou você mesmo se movimentar, beleza, no seu app, você estará notificando o WebSocket e o WebSocket estará notificando os demais apps, avisando eles que eles têm que se mover também, tá bom? Para isso se refletir. É quase uma brincadeira de espelhos, tem que ficar refletindo o que você faz em um, tem que fazer no outro, tá bom? Voltando para aquele arquivo onde a gente tem nossas action messages, tá bom? Que são as nossas strings, né, constantes das nossas ações. A gente vai criar uma chamada move, beleza? Então esse cara vai ser responsável pela action move, tá bom? Bom, criado a nossa action, a gente vai criar as controllers, tanto para o nosso player como para o nosso inimigo. Porém, eu não vou explicar a definição ou como constrói as controllers, beleza? Então, tipo assim, a gente tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card também, que é montando o jogo offline, e lá eu explico um pouco melhor sobre as controllers, tá bom? Então, bora criar aqui a controller para o nosso player, beleza? E esse player, a gente vai também criar uma propriedade chamada Message Service, que é onde a gente vai passar nossas mensagens, né, do WebSocket. Aqui dentro do Night Player, a gente vai criar também, a gente vai passar, né, no mixin dele o Use State Controller, passando o Player Controller que a gente acabou de criar. Da mesma forma, a gente vai criar essa mesma controller para o inimigo, e aí a gente cria aqui uma Enemy Player Controller, beleza? Passando o Message Service também, da mesma forma. E esse cara vai ter uma propriedade a mais que vai ser a Direction, que vai ser para definir qual é a direção do nosso inimigo. E da mesma forma a gente vai colocar o mixin aqui do Use State Controller passando o Enemy Player Controller, tá bom? E só para vocês terem um overview, assim que vai ficar estruturado a nossa pasta, tá bom? Então a gente tem uma pasta de enemy, dentro dela tem a controller desse enemy e da mesma forma tem essa mesma estrutura para o player. Criando nossas controllers, a gente vai criar também a injeção de dependência dessas controllers, tá bom? Então a gente vai dar aqui um put, né, colocando o player controller, show. Uma coisa que eu quero explicar antes de entrar no próximo, que é quando a gente define como put, a gente está definindo que todas essas classes vão ser singletons, tá bom? Que é uma única instância para o nosso projeto inteiro, beleza? Independente de onde você chamar eles vão estar apontando para o mesmo endereço de memória, tá bom?
então é o mesmo cara. E aí a gente vai instanciar o Enemy Player Controller, porém, se vocês repararem aqui, eu coloquei um Put Factory, beleza? Diferente do Put, só do Put, que é um singleton, esse é uma Factory. O que isso quer dizer? A Factory quer dizer que toda vez que for chamado ou instanciado esse cara, ele vai criar uma nova instância, um novo endereço de memória. O que aconteceria se eu colocasse singleton nesse cara, beleza? Imagina que o nosso Enemy Controller, ele falasse assim, o inimigo tem que mover para a direita. Qual seria o problema disso? Se todos os inimigos estivessem apontando para um singleton, eles todos iriam mover para a direita. Todos os personagens iam mover para a direita, entendeu? Nesse caso, como eu criei como Factory, ele vai criar um endereço de memória para cada Enemy Controller, né? Que a gente criar. Então, quando ele fala vira para direita, é só aquele cara que vai virar para direita e não todo mundo, beleza? Bom, fizemos toda essa parte de configuração e tudo mais, mas agora a gente vai entrar realmente nos movimentos, tá bom? A gente vai primeiro enviar os movimentos para depois a gente recebê-los. Para enviar o movimento, a gente vai entrar dentro da Player Controller, a gente vai criar um método chamado onMove, passando dois parâmetros, Speed e Direction, beleza? Dentro desse método, a gente vai colocar um if, falando assim, se a velocidade for maior do que 0, quer dizer que ele não está parado, então ele está em movimento, beleza? Então, se está maior que 0, a gente vai enviar a nossa mensagem. O que ele vai enviar? Vai enviar o ID, a Action Move, a direção, que é o parâmetro que a gente está recebendo, e a Position, beleza? Que é a posição exata onde o nosso player está. Dentro do nosso player mesmo, né? A gente tem um método que a gente pode sobrescrever chamado onMove. E esse método basicamente tem a speed, tem a direction e tem um angle, né, que é o ângulo onde você está andando, né, para a direção que você está indo. E aí a gente vai colocar um if falando has controller, né, só para ter certeza que a controller está lá. E a gente vai dar uma controller.onMove. O que isso quer dizer? Que a gente está pegando a instância da nossa controller, né, que é aquele player controller, e através dele a gente tem o método onMove que a gente acabou de criar, beleza? Bom, fizemos aqui a nossa estrutura para enviar a mensagem de movimento, beleza? Agora a gente vai pegar e vai criar quando a gente estiver recebendo. Então a gente entra lá no nosso Enemy Player Controller, tá bom? Vamos criar um método chamado MoveServer, passando uma mensagem. Primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se o ID da mensagem é referente ao ID que eu estou, né? Então, basicamente a gente está comparando os IDs dos players. A gente vai atualizar a posição, beleza? Então no message a gente está pegando o componente que basicamente é o nosso enemy player e atualizando a posição dele e atualizando aquela propriedade direction que é do enemy player controller, tá bom? Outra coisa que a gente também tem acesso através da controller é um método chamado onReady, que dá para dar um override, né, uma sobrescrita sobre ele. E aí aqui, esse onReady ele sempre acontece quando a controller estiver pronta para ser usada. Então, basicamente, antes de ela realmente ser usada, startar ela, né, a gente vai dar um messageservice.onListen, que a gente vai pegar aquela action move e vai falar assim, quando vier uma mensagem para essa action, vamos executar aquele método MoveServer, beleza? Ainda na nossa controller, a gente vai criar um outro método chamado MoveLocal. O que acontece? Aquele método MoveServer é para a gente atualizar a posição do nosso usuário quando ele está se movendo, beleza? Esse MoveLocal, a gente está pegando o nosso inimigo mesmo e está falando para ele assim, beleza, o seu inimigo saiu da posição X e foi para essa X2 aqui, tá? Esse movimento que ele fez, você precisa animar esse movimento daqui até aqui. Então é isso que a gente vai fazer, beleza? Dentro desse método a gente vai criar duas propriedades. Uma chamada Speed, que a gente está pegando do componente mesmo, beleza? E uma outra chamada Speed Diagonal, porque os nossos personagens conseguem andar na diagonal. Então a velocidade na diagonal é diferente da velocidade direita para esquerda, para cima e para baixo, tá bom? E aí a gente tem uma constante chamada Reduction Speed Diagonal, que você usa para multiplicar a sua velocidade, beleza? Feito isso, a gente vai aqui no Switch, vamos passar Direction, beleza? Aquela propriedade Direction que temos na controller. E a gente vai verificar. Cara, se a direction for para a esquerda, você vai dar um component.moveLeft. Você está falando que você está movendo-se para a esquerda com essa velocidade, beleza? E aí você vai
continuar fazendo isso. Então, tipo, quando ele fazer o caso de quando ele estiver indo para baixo para esquerda, ele tem que se mover para baixo para esquerda, passando a speed diagonal. Aí você passa esses parâmetros. E aí você pega a mesma coisa aqui, se ele estiver indo para cima para esquerda, você vai para cima para esquerda, passando speed diagonal. Você vai continuar fazendo isso para todas as direções, tá bom? É meio né, verboso ali, né? Fica grande, mas tipo assim, normal, tá bom? Então você vai fazer para cima. Se a direção for para cima, você vai dar um ponto move up e aí passa a velocidade. Então, basicamente é só continuar, beleza? E aí, por final, a gente, por padrão, a gente vai deixar um default. E aí, o default a gente coloca um component ponto idle, tá bom? Teoricamente, nunca vai entrar aqui, tá bom? Nesse default, mas por boa prática a gente coloca, beleza? E aí, por fim, dentro do nosso Enemy Player Controller, a gente tem, né, o nosso método update, que a gente é obrigado a implementar. E aí, a gente passa esse move local. Beleza? Então o que acontece? O nosso WebSocket vai ficar avisando a gente, né, para ficar atualizando a posição do usuário, e esse update ele sempre acontece sem parar, tá? Então esse update vai ficar acontecendo, e aí quando ele perceber que teve movimentações, né, no nosso personagem, ele vai fazer o speed, ele vai fazer o movimento animado, né, desse ponto X até esse outro ponto X aqui, beleza? Bom, galera, agora bora ver aqui rapidinho aqui no código, beleza? Aqui no main, eu vou colocar aqui, mostrar para vocês, né, que eu criei aqui a injeção de dependência, beleza? Dentro do nosso controller, beleza? Vamos criar aqui dentro do nosso player, a gente tem aqui o mixin do nosso player controller, tá bom? E aqui a gente passa o... Oxi! É você, Satanás! E aí aqui dentro do nosso controller a gente tem nosso método onMove que pega do nosso controller onMove, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso player controller. Nosso player controller, beleza? A gente tem aquele método onMove onde a gente passa a speed. Se for maior que 0, ele vai executar essa mensagem, beleza? Dentro do nosso inimigo, a gente tem aqui o nosso inimigo, ele é cruzão, né? Então ele só tem aqui a controller. E dentro do nosso Enemy Player Controller, a gente tá aqui, tem o Message Service e a gente tem um update com o Move Local. E aí aquele Move Local segue aqui, ó, tipo, toda a construção dele. De left para left, down left para down left, up left para up left. Aí ó, você vai vendo que eu vou repetindo tudo, beleza? E aqui no onReady eu discuto aqui, né, o onListen e passo também aquele método moveServer, tá bom? Que aí ele verifica o ID e atualiza a posição. Bom, bora ver como vai ficar aqui no aplicativo, tá bom? Ó, eu já abri aqui de um lado, já tem aqui o nosso joguinho aberto. E aqui eu vou pegar e abrir no outro aparelho também, tá bom? Então... como no último vídeo, quando a gente entrar, né, nos dois ali, eles vão ser instanciados para ambos. Porém, agora com uma diferença. Vocês vão ver que quando ele foi instanciado, ele começou a andar para a direita. Mas eu vou explicar o porquê que está acontecendo. Vamos pegar aqui esse player e ó, toda vez que eu ando, ele começa a andar lá no outro aplicativo também. Olha só que da hora. Porém, ó, tem uma coisa, ó, quando eu paro, ele continua andando no outro app. Quando a gente faz um movimento, quando a gente está atualizando, né, no server, falando assim, ó, olha, atualiza a posição desse cara de 1 para 2, o Bonfire ele fala assim, beleza, se você está andando do 1 para o 2, você precisa de uma certa velocidade para você fazer isso, tá bom? E aí naquele método onde a gente passa a velocidade e define, falando assim, ó, ele está indo para a direção direita, então você tem que mover para a direita, ele continua movendo para a direita, ele nunca para. Por quê? Porque a gente não tem nenhum alerta avisando ele falando assim, ó, cara, para de andar para a direita, você está parado agora. Então a gente precisa criar uma forma de a gente avisar os outros players que eu parei de andar, beleza? O nosso personagem agora ele vai andar infinitamente para algum lado, tá bom? Mas uma coisa mais infinita ainda é o seu like, a sua inscrição. Esse valor é infinito, o quão importante é pra gente, beleza? Então por favor considerem curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no canal, que isso ajuda a gente e principalmente deixa vocês antenados quando tiver novos vídeos de qualidade para vocês, que a gente faz de todo carinho para vocês, beleza? E basicamente para a gente resolver esse problema, a gente vai criar uma nova action. Então a gente tem a action para move e uma action para idle, beleza? Que é quando a gente está parado. E aí dentro do nosso player controller, a gente vai criar um método chamado idle action, né? Que basicamente a gente pega a direção e fala assim, mano,
quando ele parar, eu tenho que executar esse método, beleza? Então, eu vou enviar a mensagem passando o ID, a action idle, a direção e a posição dele, beleza? Lembra aquele método onMove que a gente tinha criado, que quando a velocidade estiver maior que 0, ele está andando. Então, basicamente, quando ele estiver maior que 0, ele está andando. Então, quer dizer o oposto, que é o else, ele vai estar parado. Então, no else, a gente vai chamar aquele método idle action, beleza? E aí, uma outra forma também da gente validar que ele está parado é dentro da nossa player. A gente tem um método que a gente pode dar override, que é chamado idle, que ele é executado sempre que o nosso personagem ficar parado. E aí, a gente verifica se tiver uma controller, através da controller, né, a gente acessa aquele método chamado idle action. Fizemos, né, para enviar o idle, porém a gente tem que também receber esse idle. Então, dentro do nosso enemy player controller, a gente vai criar uma propriedade chamada isIdle, que vai começar como true, beleza? Que sempre todo mundo começa parado. E aí, a gente vai criar um método, né, chamado idleServer, que é basicamente a mensagem que a gente vai recebendo. Verifica o ID, para a gente ter certeza que a gente está fazendo a alteração naquele personagem específico. O idle vai ser true. A gente vai atualizar a última direção do nosso player, do nosso inimigo, né, no caso. E atualizar a direção da propriedade que está na nossa controller. Por fim, lá naquele método moveServer que a gente tinha criado, a gente vai passar o idle false, porque quando ele está nesse movimento, quer dizer que ele está idle, false, beleza? Basicamente, né? E aí, dentro do nosso onReady, a gente também vai colocar o onListen, beleza? Da mesma forma que a gente criou para o move, a gente vai criar para o idle, então, utilizando o método idleServer. Então, até então a gente foi lá e mexeu na parte do WebSocket, ali, quando recebe as mensagens e tudo mais. A gente precisa atualizar também para ele parar de andar para a direita infinito e para a esquerda infinito. Uma coisa que a gente pode fazer é no move local, a gente coloca um if, verificando aquele isIdle. Se o isIdle for true, ele vai lá e o componente a gente coloca idle, né? Então o nosso inimigo vai estar parado. Bom, galera, agora olhando pertinho aqui do código, dentro da nossa player controller, tá bom? A gente criou aqui aquele método idle action, beleza? E aí, basicamente aqui no onMove desse idle action, a gente colocou um else para ativar o idle action quando ele não tiver com a velocidade. Então, velocidade é igual a 0, né? Menor que 0, ele tá idle. Se tiver maior que 0, ele está se movendo, beleza? E dentro do nosso player aqui também a gente colocou o nosso método, como a gente tem aqui pro onMove, a gente também fez pro idle, né? Então a gente vai lá e ativa o método idle action. Dentro do nosso enemy aqui, dentro do nosso enemy controller, nós criamos também aqui, né? A gente passou o if aqui dentro, né? Então a gente está verificando aquele isIdle, se for true ele fica idle. E aqui a gente passa também o nosso listen para ficar escutando o nosso action idle agora. E também criamos o nosso método idleServer, que é basicamente para verificar o ID, né? E basicamente ele verifica o player, se ele for esse player que é relacionado a esse action, beleza, o idle vai ficar true, e aí ele vai atualizar a última direção dele para saber se ele ficou idle para direita ou idle para esquerda, né? E a direção também para a nossa propriedade que está aqui na controller, beleza? E aí, só para vocês darem uma olhada, né, aqui nas minhas entidades, no message aqui, né, eu poderia até separar esses caras, estão tudo junto aqui, mas a gente tem nossa action message e a gente tem essas 4 ações aqui agora, beleza? Bom, galera, como vocês podem ver, eu já tenho aqui o meu aplicativo aberto, né, no app do lado esquerdo, e aí eu vou abrir agora o app novamente no app da direita, né? Tá um pouco lento aqui, tá bom? Que tô gravando e 2 emulador, meu Deus do céu, o PC vai fritar aqui. Mas aqui já instanciou, né? Conseguiu criar os dois. Dessa vez agora eles ficaram parados, né? Porque agora está idle. E a partir do momento que eu me movimento com o do lado direito, eu estou me movimentando com o do lado esquerdo também, ó. Vocês podem ver que eles ficam sincronizados, beleza? Tá dando um certo lagzinho aqui, mas é muito mais por causa do meu PC do que qualquer outra coisa, tá bom? Então, tipo, ó, quando eu movimento para esquerda, movimento para direita, ele vai atualizando
deste lado também. Então, parabéns, vocês acabaram de criar pelo menos ali um joguinho que sincroniza ali a posição. Aí se você quiser criar um chat aqui, daria pra fazer aqui os personagens ficam conversando ou se batendo ali, beleza? Então, basicamente aqui, ó, a gente já tem os nossos personagens sincronizados e andando pra todo mundo. Então, tipo, se você compartilhar esse jogo aí com seus amigos, todos eles vão entrar nesse servidor e vocês vão ver que todos eles vão ficar juntos numa mesma tela e todo mundo bagunçando aí, tudo, beleza? E bom, galera, a gente conseguiu, né, sincronizar os dois players, beleza? Quando eles são criados em tela. E agora a gente conseguiu sincronizar eles quando eles estão se movimentando, beleza? Então, basicamente, para esse vídeo é isso. No próximo vídeo eu quero entrar um pouco mais agora num sistema de batalha pra gente fazer ali um versus e aí você criar um Battle Royale aí de multiplayer online aí que você quiser. Então, por favor, se vocês gostaram do conteúdo ou vocês querem sugestões de novos conteúdos, para criar, né, novos conteúdos, por favor, comentem aí, deixe aí as suas ideias florescerem que a gente pode trazer um vídeo sobre, beleza? E por favor também não se esqueçam de se inscrever e entrar nos nossos canais, tanto do Instagram como também no Discord. E aí você pode ter um convívio mais perto da gente para perguntar, falar e dar ideias também, beleza? E galera, com isso eu me despeço de vocês, beleza? Vocês aí, eu tenho certeza que vocês estão com a cervejinha de vocês, com o suquinho, aguinha. E aí eu tô aqui com o meu salgadinho aqui pra gente, né, no próximo vídeo compartilhar mais conhecimento, tá bom? Então eu espero ver vocês lá e muito obrigado e valeu, tchau!